5 dicas de alta performance para você que quer ser um profissional diferenciado na área de saúde e segurança do trabalho. Voltando com as dicas preciosas e valiosas em SST, hoje eu trouxe um material muito legal, muito interessante para você que é profissional da área de saúde e segurança do trabalho. Book chamado 30 Insights para Alta Performance em Saúde e Segurança do Trabalho. Ele é voltado para quem? Para líderes, para gestores, profissionais de saúde e segurança, profissionais de RH e também para a área operacional. Então, nesse e-book, eu trouxe aqui 30 insights ou 30 dicas de conhecimento com relação à alta performance em segurança do trabalho. Primeira dica aí, tratar segurança do trabalho como prioridade estratégica. A segurança do trabalho ela deve ser conectada ao direcionamento estratégico da organização, ou seja, toda empresa ela precisa ter essa visão estratégica de que a segurança do trabalho ela não é só um departamento ou um setor de apoio, ela deve ser agregada ao alinhamento estratégico da empresa. Para quê? Porque quando a segurança ela é tratada apenas como uma obrigação legal ou uma atividade de suporte, ela perde força institucional e tende a ser acionada apenas em momentos de crise ou quando tem alguma fiscalização. E as empresas maduras, as empresas que têm um pensamento diferente, elas incluem a segurança em suas metas, nos seus indicadores, nas decisões gerenciais, nos fóruns com toda a liderança e torna a prevenção parte do modelo de gestão e não apenas como uma exigência operacional. Então, o cenário está mudando. As empresas que não agregarem a segurança do trabalho como valor corporativo, como valor de visão estratégica, vão começar a sentir na pele a dor de não ter colocado a segurança como algo estratégico dentro da organização. A dica número 2, ou o insight número 2, desenvolver uma cultura de prevenção. Cultura prevencionista é construída quando as pessoas entendem, praticam e valorizam a segurança no cotidiano. Isso depende da coerência entre discurso e a prática. Regras claras, exemplos de liderança, reforço contínuo dos comportamentos desejados e em ambientes com cultura forte em segurança do trabalho, os trabalhadores participam mais, relatam mais, eles acabam relatando mais risco com maior naturalidade e percebem que a segurança é parte legítima e de como a empresa, de como a forma que uma empresa opera. Terceira dica, fortalecer a liderança em segurança. Nenhum programa de segurança alcança o nível de efetividade sem o desenvolvimento real da liderança dos gestores, supervisores, coordenadores, e eles precisam atuar como referência, demonstrar compromisso visível com o cumprimento dos padrões, com a correção do desvio, proteção das equipes, elas influenciam decisões, modam comportamento e consolidam a credibilidade nas ações preventivas. Então, a liderança ela tem um papel importantíssimo no quesito performance em segurança do trabalho dentro das empresas. Por quê? Porque a liderança ela é a linha de frente que vai fazer com que aconteça o que de fato está sendo comentado, ou que está sendo direcionado para o trabalhador. Se a liderança fala que tem que, quando for trabalhar em altura, tem que usar um cinto de segurança, quando for fazer um trabalho quente, tem que preencher determinada documentação ou criar mecanismo para não deixar ter algum acidente. Então, ele tem que garantir que quando o trabalhador vai subir ali em altura, ele, de fato, ele tenha todos os aparatos necessários, cinto de segurança, análise de risco, planejamento, eh, ponto de ancoragem, checklist do cinto. Então, tem treinamento. Então, ele tem que garantir que isso está realmente funcionando. Dica número 4, ou insight número 4, gestão baseada em riscos. A gestão de segurança ela precisa ser orientada pela identificação, avaliação, controle dos riscos ocupacionais mais relevantes. Quer dizer o quê? Isso permite priorizar os esforços, distribuir melhor os recursos e agir com inteligência preventiva. Uma empresa que gerencia os riscos com métodos reduz improvisações, fortalece a previsibilidade operacional, aumenta sua capacidade de intervir antes que as condições inseguras se transformem em acidentes ou em doenças ocupacionais. Então, as empresas elas têm que criar uma gestão baseada no risco a qual o trabalhador realmente está exposto. Então, não adianta a empresa criar um PGR
cheio de planos, cheio de controle, cheio de nomenclaturas, mas de fato o risco em si a qual o trabalhador está exposto, ele está totalmente fora de nexo, ele não está se comunicando com aquele risco. Então a empresa ela tem que avaliar realmente qual é o risco, de fato qual é o risco crítico e trabalhar com aquele risco para reduzir ele e classificar o que é intolerável, o que é trivial, o que é emergencial, trabalhar em cima disso, daquele risco. Insight número 5 ou dica número 5, atualizar continuamente o PGR. O Programa de Gerenciamento de Risco, o Programa de Gerenciamento de Risco deve refletir a realidade operacional da empresa em tempo real, com as mudanças de layout, as mudanças dos equipamentos, processo, número de pessoas, atividades críticas que precisam ser incorporadas e a ferramenta essa ferramenta ela deve ser atualizada para a tomada de decisão, direcionada aos controles preventivos e fortalecer a conformidade com maior aderência e maior prática. Então, o PGR, assim como o PCMSO, o LTCAT e as outras ferramentas, PPR, PCA, todas essas ferramentas de segurança, elas são ferramentas vivas. Elas precisam estar constantemente sendo retroalimentadas para elas ficarem sempre buscando a assertividade com relação ao gerenciamento desses riscos ocupacionais que estão sempre em constante mudança. Muda layout, muda o layout, muda equipamento, muda processo, muda profissionais, muda a carga horária, muda a legislação. Então, com essas mudanças, tudo isso tem que estar sendo readequado. Dica número É 6. isso aí. Então essas são as 5 dicas e a gente vai continuar em um próximo vídeo para não ficar tão longo. Ainda tem mais 25 dicas para profissionais de alta performance em SST. Então um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.